Olá pessoal, chegamos a mais uma aula, onde a gente vai praticar um pouco mais de GMesh, né? Gerar uma malha para escoamento externo e finalmente simular o escoamento sobre essa geometria no solver SU2, que é um código CFD livre desenvolvido pela Universidade de Stanford, tá? Então na segunda parte desse vídeo vai ser uma introdução ao SU2. Lembrando que haverá várias outras aulas ao longo ainda da matéria, onde a gente vai continuar treinando GMesh e SU2, tá bom? Mas começando com o GMesh, espero que vocês já tenham instalado o GMesh, né? Bem como o Notepad++ no computador de vocês. Eu vou deixar esse arquivo no Drive para vocês fazerem um download e então gerarem essa malha praticamente do zero, que vai ser parte da tarefa de casa desse vídeo, ok? Então para abrir ela no GMesh, eu gosto sempre de dar um Ctrl+C no caminho da minha pasta. Vou lá em File, Open. Aí eu não colo o caminho aqui embaixo, tá? Vou colar aqui em cima, senão o GMesh dá um bug do milênio. Então esse é o arquivo que vocês vão ter. Obviamente que ele está quase zerado, mas eu quero começar mostrando para vocês a malha completa que tem nesse arquivo aqui. Então essa é a geometria que a gente vai formar. A ideia aqui não é fazer uma simulação de qualidade, tá pessoal? Então a malha vai ser grosseira, a fronteira de campo distante vai estar bem próxima do nosso corpo, né? Então claro que não vai ser um resultado preciso, mas a ideia é vocês se familiarizarem com essas plataformas. E a facilidade dessa malha grosseira é que ela vai ter poucos elementos, né? Não vai ser tão refinada, então vocês vão conseguir rodar com agilidade no computador de vocês. Então o que é essa malha? Aqui nós temos um corpo, né? Que é como se fosse uma bala ou um projétil, tá? Ele tem essa traseira que é um segmento de reta e toda a parte frontal é um arco de elipse. Ou melhor dizendo, metade de uma elipse, né? Aqui você tem o eixo Y dela e aqui você tem o eixo X. E o restante do domínio é o quê? Nós temos arcos de circunferência aqui, na porção frontal, unidos a segmentos de retas, né? Sendo que aqui do lado direito é a região de saída do escoamento. Ou seja, um escoamento sobre um corpo rombudo, e o que a gente espera na simulação é ver emissão de esteira de vórtices, tá? Então deixa eu mostrar para vocês como que a triangulação vai ser. Aqui, ó. Então ela é mais refinada próximo ao corpo, né? Menos refinada na fronteira distante, especialmente na região distante da esteira. Percebam que eu não estou fazendo uma região estruturada da malha na proximidade da parede, né? Por quê? Porque a simulação que a gente vai rodar hoje, por simplicidade, vai ser uma simulação do tipo Euler, que é, né, aquela formulação onde a gente joga fora os termos de viscosidade, portanto não tem camada limite, né? Apesar de já poder ter efeitos compressíveis, né? Ah, professor, mas se é uma simulação que não tem viscosidade, como é que a gente vai ver uma formação de esteira de vórtices aqui? Então essa é uma ótima pergunta. E a resposta é o seguinte: como a nossa simulação sempre tem erros difusivos, ou seja, a nossa equação modificada, que é a EDP, que de fato governa a evolução do fluido na nossa simulação, na verdade tem um pouco de viscosidade, tá? Que é um erro numérico, mas está lá. Ou seja, o resultado que a gente vai encontrar aqui é de certa forma associado a um escoamento viscoso de alto número de Reynolds, né? Onde existe uma pequena viscosidade residual ali. Mas é claro que a gente não vai ver uma esteira turbulenta, né? Primeiro porque a malha está muito grossa, especialmente nessa região do desenvolvimento da esteira, né? E segundo porque é uma simulação 2D. Então para a gente ter turbulência de verdade e capturar as escalas turbulentas, né, a gente precisaria ter uma malha 3D. Ok? Mas isso era um parênteses só para explicar como que pode aparecer vórtices, né, mesmo numa simulação que não tem viscosidade. Mas vamos lá começar a geração da nossa malha do zero. Deixa eu primeiro fechar esse arquivo. E vou abrir aquele que vocês vão ter acesso. Então obviamente que ele não mostra nada. Aqui está o meu Notepad++ com o arquivo que vocês vão ter acesso, tá? Então eu coloquei aqui para facilitar as medidas geométricas do meu semi-eixo X da elipse, do meu semi-eixo Y, que vai formar a traseira do corpo, né? O raio da circunferência, que vai servir de entrada do domínio, e o comprimento em X da região da esteira, tá? Então esse comprimento de 12 vai ser, na verdade, da traseira do corpo até a saída do nosso domínio. E eu também já pré-escolhi aqui 3 comprimentos característicos de malha, tá? Esse primeiro vai especificar o tamanho aproximado dos elementos na proximidade da parede do corpo. Esse segundo vai especificar o H ao longo da circunferência que define a entrada do domínio. E essa última define um H na posição mais distante da esteira, né? Ou seja, na fronteira de saída do domínio. Ah, professor, mas se esses valores de H estão normalizados, então na geometria aqui que eu estou gerando, eu defini o semi-eixo Y da minha elipse como sendo 0,5. Ou seja, o tamanho total da traseira do corpo vai ser unitário, né? Então você pode imaginar que toda a sua geometria está normalizada pelo tamanho vertical da traseira do corpo, ok? Vamos começar criando uns pontos? Então eu vou colocar o centro da traseira do corpo como sendo a origem do nosso sistema de coordenadas, tá? Então meu primeiro ponto vai ser 0, 0, 0, sempre tem que colocar a coordenada Z, né? Apesar de ser 2D. E o tamanho característico da malha naquela região. Então vou deixar aqui o H-wall, ponto e vírgula, né? O segundo ponto. Eu vou colocar o ponto superior da traseira, então vai ser o semi-y, z igual a 0, e h-wall também.
Agora eu vou criar o nariz, que é menos cmx, y igual a 0, z igual a 0 e h-wall. Finalmente, o ponto inferior da traseira. Tem que mudar aqui, menos cmy. Ok? Vamos já começar criando umas linhas na interface gráfica. Então tenho que salvar o meu arquivo aqui com Ctrl S, né? Aí eu venho aqui, Geometry, Reload Script, ou então eu uso a tecla 0 do teclado, né? Ok, então carregou os meus pontos aqui. Ó. Então vou criar logo esses segmentos da traseira. Vou fechar essa parte de Mesh, porque isso aqui está relacionado à triangulação, né? Então venho aqui em Elementary Entities, adicionar, linha. Escolho o ponto inicial. Vou começar daqui, ponto final, aqui. Pronto, ele já definiu essa linha, tá, pessoal? Porém, o contexto de seleção continua aberto para você continuar definindo novas linhas. Mas se eu clicar aqui no meu arquivo, ele diz, ó, já atualizou, quer recarregar? Sim. Então tá aqui, ó, já criou a minha linha 1. Então vou voltar aqui e continuar escolhendo. Vamos fazer logo essa linha. Vamos criar agora o arco de elipse. Primeiro eu tenho que sair desse contexto de seleção de linhas, né? Então eu pressiono o Q para abortar. Ok. Então eu tenho que procurar elipse aqui, ó. Na verdade é arco de elipse, né? Então eu vou clicar aqui, ó. Então ele diz, escolha o ponto inicial. Então eu vou começar a parte de cima. Escolha o ponto central. Opa, então ele está pedindo o centro da minha elipse. No caso, o centro da elipse completa é esse ponto aqui, né? Selecione um ponto do eixo maior. Então vou escolher o nariz. Selecione o ponto final. Eu estou imaginando que o arco começa aqui e termina aqui. Então vou escolher aqui como ponto final de novo. Ok, funcionou. Ele já aparece aqui, ó. E os argumentos da definição de uma elipse, ele usa na ordem própria dele, né? Eu acredito que seja a mesma ordem que eu cliquei. Então vamos fazer o outro arco. Ponto inicial do arco. Ponto central da elipse. Ponto ao longo do eixo maior. Bom, acredito que seja esse daqui, né? Ponto final. Ok, funcionou. Então vou sair do contexto de seleção da elipse apertando o Q. Muito bem. Tenho duas elipses. Vamos criar os pontos de suporte para a nossa circunferência da fronteira de entrada. Então vou copiar desses caras aqui, ó. Lembrando que eu tenho que seguir a numeração do último ponto, né? Então vou começar no ponto 5, depois ponto 6, depois ponto 7. Então, primeiro que vai ser na parte de cima, vamos colocar x igual a 0, y igual a o raio da circunferência, né? Em si. E o h, eu tenho um h próprio, né? Que é o h circ. Esse daqui eu já vou copiar para o último. Que só vai mudar aqui o y para menos y, né? E esse aqui, acho que eu só tenho que mudar isso, né? E o h também. Pronto, vamos ver se funciona. Vou apertar o 0 aqui para recarregar. Ah, esqueci de salvar o meu arquivo. Ctrl S, 0. Opa, tá aqui, ó. Então agora eu tenho que criar dois arcos de circunferência, né? Vamos escolher aqui Circle Arc, ponto inicial, ponto central da circunferência, que é o nosso 0, né? E ponto final do arco. Foi. Ok, próximo arco, ponto inicial, centro da circunferência, ponto final. Beleza, vou apertar o Q para abortar a seleção. E já está aqui. Vamos limpar um pouco esse nosso arquivo. Lembrando que quando tem barra barra é um comentário, né? O Gmesh desconsidera aquela linha. Bom, para criar parte da nossa esteira eu tenho que colocar mais dois pontos, né? O superior direito e o superior esquerdo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar desses caras aqui. Deletar esse do meio. E agora vai ser o ponto 8 e o ponto 9. Lembrando, tá, pessoal, que pontos têm uma numeração própria, enquanto linhas e curvas têm a sua numeração independente também. Então tem o linha 1, linha 2, aí a curva, né? 3, curva 4, curva 5, curva 6, onde o Gmesh considera linhas e curvas na mesma categoria. Mas vamos lá que eu não posso esquecer de atualizar isso daqui. Bom, as coordenadas y estão corretas, eu preciso só mudar esse x, né? Que no caso vai ser L-Wake, coordenada x. E o tamanho característico é o H-Wake, porque a gente vai fazer a esteira ser mais grosseira em termos de malha, né, lá na região de saída.
Isso é tipo uma simulação em que você só quer capturar a física da esteira próxima, tá? Não está interessado no que acontece lá no infinito. Então você poupa elementos de malha lá e, portanto, reduz o custo computacional. Ah, perdão, eu coloquei menos L-Wake aqui, mas não é menos L-Wake, né? Porque o X positivo, então é L-Wake. Então agora eu salvei e vou voltar para a interface gráfica aqui. Apertar o 0 para recarregar. Ok. Então vou gerar as linhas fechando o nosso domínio, tá? Vamos gerar começando daqui. Inicial, ponto final. Inicial, final. Inicial, final. Aborta a seleção. Ok. Deixa eu dar uma limpada. Muito bem, pessoal. O que a gente faz para finalizar? A gente tem que definir uma superfície plana delimitada por esses dois loops de curvas, né? Então o loop externo é esse aqui e o loop interno é o próprio corpo. Lembrando que quando a gente vai gerar essa superfície, o GMesh já pergunta para a gente para definir os loops. Então a gente vai aqui em Plane Surface, que ainda está dentro de adicionar entidades elementares, ok? Eu vou clicar. Ele pergunta, selecione a fronteira da superfície. Então se eu clicar em qualquer curva que contém um loop externo, ele já vai fechar. E aí ele pergunta, selecione quaisquer fronteiras de buracos. Buracos dentro desse meu loop externo, né? Então vou clicar aqui no corpo. Ok, ele já selecionou todo mundo ali. Então ele fala, pressione a tecla E para terminar a seleção, OK para abortar a seleção. No caso eu tenho que apertar o E. Foi. Então você vê que ele já apareceu pontilhado, ó, exceto na região do buraco, né? Aí ainda está com contexto de seleção. Se eu quisesse definir uma nova superfície plana, como eu não quero, vou apertar OK para abortar. Foi. Então quando eu vou lá no meu arquivo, já está aqui, ó, os loops, né, que formam a superfície 1. Então olha só, os argumentos que definem a superfície plana são os loops, tá? Primeiro o loop externo, depois loops de eventuais buracos. E percebam que o sinal dos argumentos desses loops são índices de linhas ou curvas, né? Onde o GMesh automaticamente ajustou o sinal daquelas que eu defini num sentido contrário às outras, tá? Então nem preciso me preocupar com isso. Então está quase terminado, né, pessoal? A gente só não pode esquecer de fazer uma coisa muito importante, que é definir os grupos físicos, tá? Que vão ser lidos e interpretados pelo SU2. Ou seja, eu estou falando de condições de contorno, tá? Então para isso eu vou salvar o meu arquivo, vou aqui recarregar, acho que ele não tinha mudado nada, né? Vou fechar essa parte das entidades elementares e vou em Physical Groups, adicionar. Então vamos colocar as curvas, tá? Ele abriu também essa janelinha, se eu quiser nomear cada grupo físico. Então vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou começar dando o nome de parede para toda essa região do corpo. Eu tenho que clicar todo mundo aqui, ó. Ok? Então pressione E para terminar essa seleção. Foi. Então se eu voltar aqui, ó, já criou um grupo físico do tipo curva, né? Com o nome parede que eu escolhi lá. Perceba que no código do GMesh ele usa essas aspas automaticamente, tá? E dentro do S2 você vai usar esse nome, parede, para especificar suas condições de contorno. Vamos para o próximo? Então vamos marcar agora a região de entrada. Então tá lá, selecione as curvas. Então tá aí, vou apertar o E. Foi. Deixa eu ver se funcionou. Funcionou, tá aqui, entrada. Vamos para a próxima? Agora, pessoal, eu vou escolher tanto a parte de cima quanto a parte de baixo no mesmo grupo físico, tá? Então vou chamar de cima a baixo. Vai ser esse e esse. Apertar o E. Foi. Finalmente eu tenho que escolher a de saída. E vou apertar Q para abortar. Muito bem, tá aqui, ó. Só está faltando uma coisa que a gente não pode esquecer. É definir a nossa superfície plana como um grupo físico também, que no caso vai ser o domínio de cálculo, né, que vai conter o fluido da simulação. Então para isso a gente vem aqui, adicionar Surface como grupo físico agora, tá? E escolhe um nome para ela. Eu vou chamar de domínio. Vou chamar em inglês, chamar domain. Seleciono aqui, ó, já selecionou, e aperto E. E o Q para abortar. Vamos ver. Foi. Muito bem, pessoal. Então nosso arquivo gel está terminado. Nessa parte da tarefa de casa, então, vocês vão salvar um print desse arquivo completo, tá? Para eu conferir as linhas, se vocês fizeram tudo ok. E vão colocar no PDF também 2 prints da malha gerada, tá? Então agora a gente já pode ir na parte de Mesh, né? Deixa eu fechar o Geometry e clicar em 2D. Antes disso, deixa eu só apertar a tecla 0 de novo, caso eu não tenha carregado alguma última modificação no ponto .geo. E aí eu venho aqui, Mesh 2D, gerou nossa triangulação. Aparece aqui embaixo, ó, finalizada a geração de malha 2D. Bom, vocês devem suspeitar já que o SU2 em nenhum código CFD
vai ler direto esse arquivo.gel, né, para interpretar a nossa malha. Cada código CFD tem a sua própria lógica de leitura de um arquivo de malha, né? Felizmente, o Gmesh já permite a gente salvar um arquivo com a informação da triangulação no formato SU2 já, tá? Então, para isso a gente tem que vir aqui, ó, File, Export, tá? Não é Save Mesh, é Export. E bem aqui, ó, na extensão, eu tenho que procurar a extensão SU2. Tá bem aqui, ó, .SU2, tá vendo? Então você tem que escolher isso daqui, senão não vai funcionar. E aqui você gera o nome do arquivo, tá? Atenção, usem o seguinte nome para facilitar depois no SU2, mesh.su2. E coloquem esse .su2 explicitamente aqui também, tá? Porque às vezes dá um probleminha. Clico salvar, ele vai aparecer isso daqui, ó. Não clique essa caixa de salvar todos os elementos, do contrário o SU2 não vai funcionar. Então você clica apenas o OK. Então ele aparece aqui, ó. Terminei de escrever o arquivo mesh.su2. Deixa eu olhar na minha pasta. Tá aqui, ó, mesh.su2. Então, pessoal, essa parte da aula termina aqui. Vamos seguir agora para a parte 2, que é a simulação no SU2. Bom, pessoal, nessa segunda parte da aula a gente vai ter, então, uma introdução ao SU2. Então, eu queria começar mostrando para vocês aqui o site do SU2, tá? O SU2 é um código aberto desenvolvido pela Universidade de Stanford. Já faz alguns anos que eles estão desenvolvendo. Então, no começo tinha muito bug, mas agora está ficando um código bem robusto até, tá, pessoal? O nome dele, eu acho que significa Stanford University. E esse 2, eu acredito que seja para dizer U ao quadrado, como se tivesse dois U's, né? Aí seria Stanford University Unstructured, que trabalha com malhas estruturadas, né? Ou seja, com geometrias bem gerais. Então você vê que ele é capaz de fazer simulações complexas, né? Como essa que tem na figura aqui, um jato turbulento. Se você acha muito bacana esse tipo de simulação, nosso grupo aqui do ITA está sempre de portas abertas para você fazer sua iniciação, seu trabalho de graduação, mestrado, doutorado e inclusive pós-doutorado. Por que não? Então, muito bem. Para fazer o download, você vai aqui, ó. Aí você desce. Essa parte aqui, ó. Executáveis binários. Aí tem para vários sistemas operacionais, né? O que eu recomendo vocês usarem para essa matéria é esse aqui, ó. Claro, se o seu sistema for Windows, né? Porque a versão MPI é para simulação em paralelo, né? Que vai precisar que você instale outras coisas também. Mas para nossa matéria, esse aqui vai ser suficiente, né? Agora, se você estiver usando Mac ou Linux, tem essas outras versões aqui. Bom, no momento desse vídeo, a última versão disponível é a 7.0.7, porém, pelo menos para essa aula, eu recomendo que vocês usem a versão que eu disponibilizei lá no Drive, tá? Onde vocês vão encontrar esses arquivos aqui, ó. Então, se você está no Windows 7 ou Windows 10, né? Você escolhe qual que você quer, apesar de que eu acho que dentro dessas pastas tem as versões Mac também. E apesar dele dizer latest, na verdade, eu acho que essa é a versão 6.0 alguma coisa, tá? Bom, por que eu estou recomendando essa versão mais antiga? Porque eu sei que ela está compatível com a versão do Gmesh que eu estou usando aqui, então evita que vocês tenham problemas de versões, tá? Então, muito bem, lá no Drive vai ter essas pastas, então você tem que abrir elas e procurar só o arquivo executável, tá? Então, por exemplo, vou entrar aqui na versão do Windows 10. Aqui de novo, execução sequencial, tá? Binários. Então tá bem aqui, ó, su2_cfd.exe. É só esse cara que você vai precisar copiar para uma pasta externa para rodar as nossas simulações. Então você copia ele, junto com esse arquivo aqui, ó, que é o arquivo config do SU2 que a gente vai rodar na aula de hoje. Se era o tipo Euler, Navier-Stokes, quais são as condições de contorno, se a marcha no tempo é implícita ou explícita, tá? Então tá tudo aqui dentro desse arquivo. Então você coloca esses dois numa pasta separada, como eu fiz aqui, além de colocar o arquivo de malha mesh.su2 que a gente gerou na primeira parte da aula, ok? Então para rodar, você simplesmente vai pegar esse seu arquivo CFG de config, né? Clicar e arrastar ele para dentro do executável. Quando você solta, ele já começa a rodar, tá? E vai começar a gerar os arquivos de saída aqui. Então, eu vou deixar rodando enquanto eu explico para vocês o arquivo CFG. Então, vou abrir com o Notepad++ e começar a explicar para vocês o que é que tem aqui. Vou minimizar isso aqui, né, para não ficar atrapalhando. Então, pessoal, esse arquivo ele é gigantesco, tá? Até porque a cada versão eles vão adicionando novas funcionalidades, então nesse arquivo vai ter opções para infinitas coisas, tá? Então é o seguinte, as linhas que começam com porcentagem são comentários, né? E as que não começam com porcentagem são de fato escolhas que o software vai interpretar. Então aqui, ó, começa com qual é o tipo de formulação que você vai usar. Aqui em cima ele explica quais são as opções, ó. Euler, Navier-Stokes, né? Tem uma série de outras aqui, ó, por exemplo, a equação do calor, tá? Que não nos interessa. Então, na simulação de hoje, a gente vai escolher Euler. Você não vai mexer, na verdade, em quase nada desse arquivo, tá? Você só vai mexer na parte que escolhe a marcha no tempo explícita ou implícita e no valor do passo no tempo ΔT. Mas eu queria ressaltar para vocês que a ordem das linhas, né, que aparecem ao longo desse arquivo
não são importantes, tá? Então eu já fiz o favor de dar uma limpada e passar um monte de linhas que vocês não precisam se preocupar lá para o final do arquivo, tá? Então tá aqui, ó. A partir dessa parte aqui foi coisa que eu já tirei lá de cima e mandei para baixo só para não atrapalhar muito a cabeça de vocês, tá bom? Mas vocês veem então a infinidade de opções que tem para rodar o SU2, né? Então vamos lá. Vou começar a comentar algumas opções que nos interessam. E nas práticas subsequentes que a gente tiver do SU2 em outras aulas, a gente vai se aprofundando em outras opções desse arquivo, tá? Então a primeira coisa que eu já comentei é que a gente vai usar a formulação Euler, portanto não tem viscosidade nem turbulência, então não estou usando nenhum modelo de turbulência, tá? A simulação é do tipo direta, porque o SU2 também trabalha com simulações do tipo adjuntas, que servem para otimização. Regime compressível, tá? Então a gente vai estar trabalhando com Euler compressível, não é uma geometria axissimétrica, e eu não quero reiniciar a solução. Ou seja, vou começar a minha simulação do zero. Ele pergunta aqui se você quer trabalhar no sistema de unidades americanas ou no SI, né? Deixa o SI. Então aqui a gente começa a prescrever valores numéricos do problema. Então como a gente está no Euler compressível, eu vou informar um número de Mach. Coloquei um valor 0.3, né? Que é uma simulação de baixo Mach tranquilo. Ângulo de ataque 0, tá? Porque a gente quer que o nosso V infinito na entrada do domínio entre horizontal. Não vou comentar tudo não, tá pessoal? Tem umas opções aqui que ele fala de Reynolds, mas isso na verdade não interessa pra gente porque a nossa simulação não tem nem viscosidade quanto mais Reynolds, né? Então ele vai simplesmente descartar essas opções. Aqui ele pergunta que se na minha fronteira distante, onde eu vou impor V infinito, Rho infinito, etc., se eu quero trabalhar com uma abordagem baseada na temperatura do free stream, ou seja, do escoamento livre distante, porque a outra opção seria trabalhar com a densidade, tá? Não tem muita diferença, mas aqui a gente está trabalhando com temperatura. Aí você pode prescrever o valor da pressão no infinito, temperatura no infinito, Reynolds ele vai descartar, né, um comprimento de referência, que eu estou colocando unitário, né, semelhante ao que eu coloquei na malha lá, né, a dimensão da traseira do corpo, densidade no infinito, que ele vai na verdade descartar porque a gente escolheu aqui trabalhar com temperatura ao invés de densidade, né, ou seja, na verdade ele vai calcular a densidade no free stream a partir da nossa definição de pressão e temperatura. Então ele vai descartar esse valor aqui. Uma outra coisa que ele vai descartar é o valor da velocidade V infinito, que aqui está unitária, né? E na direção x somente, porque uma vez que eu dei a temperatura no infinito, eu já defini a velocidade do som no infinito. E se eu também definir o número de Mach no infinito, significa que o V infinito já está definido, né? Então isso aqui ele vai descartar. Viscosidade também vai ser descartada porque a gente está trabalhando com Euler compressível. Então passando. Bom, essa parte aqui é importante para a gente, tá, pessoal? É aqui que a gente vai especificar as condições de contorno usando aquelas palavras que a gente definiu lá no GMesh, tá? Então ele começa aqui perguntando, olha, existe alguma parede Euler na sua simulação? O que é parede Euler? Bom, a condição de parede numa formulação que não tem viscosidade é simplesmente escorregamento livre, né? Então, no caso, sim. Se não existisse, você ia escrever none aqui dentro. Ó. Mas como existe, eu vou colocar o nome das minhas regiões de parede que eu escolhi lá no GMesh para ter o nome parede. Estão lembrados? Então ele vai procurar no arquivo mesh.su2 aonde que ele especifica essas regiões de parede e vai interpretar durante a simulação, tá? Próxima condição é parede do tipo Navier-Stokes, ou seja, parede não escorregamento. Como não tem nenhuma no caso, né, vou colocar none. Aí ele pergunta se tem outra parede do tipo Navier-Stokes. Na verdade, eu esqueci de falar, essa de cima aqui seria uma parede viscosa onde você quer impor um fluxo de calor, tá? Por exemplo, se você impor fluxo de calor igual a zero, é uma condição de parede adiabática, né? Mas tem a opção de você trabalhar com parede Navier-Stokes isotérmica também. Mas como a gente não tem, eu coloco none. Finalmente ele pergunta quais são os marcadores de fronteira distante, né? Onde o que ele vai fazer nessa condição de contorno é simplesmente impor o valor de V infinito, Rho infinito, T infinito, etc. Então aqui eu incluo todas as regiões, né, que eu defini no GMesh, que devem ser tratadas como fronteira distante, tá ok? E aí ele segue perguntando se tem outros tipos de condição de contorno. Por exemplo, tem alguma fronteira que é do tipo simetria? Não. Aí tem essas quatro aqui, ó, pessoal. Que elas são bem importantes dentro do CFD, tá? Mas normalmente elas só são relevantes para escoamentos internos compressíveis. O que é um escoamento interno? Seria, por exemplo, se você fosse simular o escoamento dentro de um bocal, ou dentro das palhetas de um compressor, de uma turbina. Como não é o nosso caso, ou seja, a gente está numa simulação de escoamento externo, eu coloquei none em todo mundo aqui, ok? Finalmente, a última opção de condição de contorno seria a condição de periodicidade, né? Que não é o caso da nossa simulação, então coloquei none também. Vamos para frente? Bom, aí tem uma parte de identificação das superfícies, tá? Por exemplo, se você quiser plotar CP, você pode falar para o GMesh qual é a sua região onde você quer que ele gere um arquivo com a distribuição de CP, tá? Não vai ser o caso hoje, mas a gente poderia colocar aqui parede, tá? Outra opção que ela dá é esse aqui, ó, que é você marcar a região onde os coeficientes adimensionais são calculados. Que coeficientes? CL, CD, esse tipo de coisa, né? Como normalmente isso é calculado sobre a fronteira do corpo, né? Então coloquei aqui também parede. Esse último aqui não nos interessa porque tem a ver com camada limite turbulenta. Bom, aí aqui
ele pergunta um pouco sobre o esquema de discretização espacial que a gente quer usar, tá? Tem várias opções. Eu estou usando esse aqui que eu conheço, que é um esquema já consagrado, e essas siglas são de 3 pessoas que desenvolveram esses esquemas, tá? É o Jameson, o Schmidt e o Turkel. Esse esquema, pessoal, é bem parecido com o que a gente estudou. Na verdade, ele usa uma discretização centrada e para ajudar a estabilizar, ele adiciona uma derivada quarta. Lembra daquela estabilização de alta ordem que a gente discutiu algumas aulas atrás? Esse esquema aqui está baseado nisso, tá? Porém, o que a gente estudou era dentro de um contexto de diferenças finitas, né? E esse aqui já é aplicado no contexto de volumes finitos, porque o SU2, como a maioria dos softwares CFD, são baseados em volumes finitos. Tem outras opções aqui que não nos interessam agora. Essa seção aqui tem mais opções também com relação ao tratamento de choque, tá? Mas essa aqui é especialmente interessante, por isso que eu deixei ela ligada. O esquema Muscle, cujo nome completo é esse aqui, ela é uma formulação muito famosa que usa uma reconstrução da sua solução que te permite ter um resultado de segunda ordem, tá? Ela está relacionada também à questão de como você trata as ondas de choque para manter essa simulação estável. Mas como a gente ainda vai ver tratamento de choque, não vou explicar isso agora, tá? Continuando. Aqui, ó, ele já começa a perguntar umas coisas interessantes. Por exemplo, ele pergunta qual é o número de CFL que você quer usar na sua simulação. Que é, na verdade, pessoal, uma opção comum no software de CFD, tá? Especialmente quando você está numa simulação de estado estacionário. Então, ao invés de ficar testando um valor do ΔT até que ele consiga rodar estável, né, você já pode prescrever o valor do CFL e o código vai sozinho calcular o ΔT que vai te fornecer aquele número de CFL. Então, se você, por exemplo, escolher um número menor que 1, é bem provável que essa simulação já vai ser estável, né? Por que está o número 10 aqui? Bom, porque normalmente, em se tratando de simulações de estado estacionário, você vai usar uma margem de tempo implícita, né? Que te permitem usar CFLs 10 vezes, 100 vezes maiores do que é permitido numa marcha explícita, tá? Mas enfim, isso daqui é só para problemas de estado estacionário. Como o nosso problema vai ter emissão de vórtice, eu vou mais embaixo informar que é um problema não estacionário de verdade, então ele vai simplesmente descartar esse número de CFL que foi dado aqui, tá? O que mais? Aqui tem uma seção de parâmetros de convergência, né? Mas isso aqui só é interessante para simulações de estado estacionário, então não vou cobrir nessa aula. E finalmente tem a nossa parte que trata da simulação não estacionária. Então a primeira opção aqui, pessoal, é o seguinte. Ele está te perguntando, a simulação é não estacionária? A primeira opção que você teria é escrever no. Aí ele ia usar algoritmos próprios para a solução de problemas estacionários e ia inclusive usar o valor do CFL que a gente mostrou anteriormente. Mas no caso, como a nossa simulação é de fato não estacionária, eu vou escolher essa opção de time stepping, tá? Em outras palavras, se você tivesse escolhido no, ele ia fazer uma integração naquele pseudotempo que eu mencionei na aula passada, tá ok? Mas no caso a gente quer trabalhar no tempo físico. Existem outras opções, tá pessoal? Em particular essa daqui chamada Dual Time Step, que é uma abordagem mista entre explícito e implícito, mas já é uma estratégia mais avançada e eu acho que não vale nem a pena explicar ela no contexto dessa matéria, tá ok? Bom, mas tendo escolhido a opção de Time Stepping, a gente tem que escolher qual é o esquema de discretização temporal. Então você tem as opções do Runge-Kutta explícito, você tem a opção do Euler implícito e você tem a opção do Euler explícito, que é o Runge-Kutta 1, né? Que na verdade não tem quase nenhuma estabilidade, então nunca nos interessa. Observação. É possível usar um esquema implícito numa integração de tempo físico, ao invés de uma integração no pseudotempo? Sim, é possível. Basta que você use um passo no tempo pequeno, né, de forma que o erro de integração numérica não seja tão grande nesse esquema implícito, né? Lembrando que normalmente eles são de baixa ordem. Uma outra pergunta que você pode ter é o seguinte. Quando eu escolher Runge-Kutta explícito aqui, qual Runge-Kutta que ele está usando? É o RK2, RK3, RK4? Então, na verdade, pessoal, cada Runge-Kutta pode ser definido por uma sequência de coeficientes, tá? Que tem a ver com aqueles coeficientes que aparecem em cada um dos estágios do Runge-Kutta, né? Então, por exemplo, lembra que às vezes aparecia tal sobre 2, às vezes aparecia tal, às vezes aparecia 2 tal, multiplicando o D e o DT, né? Dos vários estágios. Então, existe uma tabela que você define esses coeficientes, né? No caso, meio, 1, 2, e é uma forma unificada de você descrever vários tipos de Runge-Kutta. Então, o padrão do SU2 é usar esses coeficientes aqui, ó, que pelo que eu andei dando uma olhada, te fornece uma variante do Runge-Kutta 4 que tenta minimizar o uso de memória na integração, tá? Então, muito bem, vamos deixar esse esquema que é o padrão do SU2. Finalmente, pessoal, aqui você escolhe o seu ΔT. Então, como a gente está usando o Runge-Kutta explícito, eu coloquei um ΔT bem pequeno aqui para a gente começar testando. Ou seja, 5 vezes 10 a menos 5. E aqui embaixo você escolhe o número total de iterações que você quer integrar. Com essas duas definições, você escolhe, obviamente, o tempo final que você chega na sua integração. Basta multiplicar um pelo outro, né? Vai dar, se eu não me engano, 2 vezes 10 a menos 1, é isso? Ou seja, seria 0,2 unidades de tempo. Parece pouquinho, né? Mas já vai dar para a gente ver coisas interessantes na simulação. Esse aqui eu tenho que deixar 0, tá? Porque é o seguinte, você também tem como definir o passo no tempo da sua simulação não estacionária
através de um número de CFL, tá? Pode parecer meio não intuitivo para vocês, mas às vezes é interessante. Então, por exemplo, eu poderia ter escolhido aqui um CFL de 0.1 para garantir a estabilidade do meu Rundicut, e o S2 ia calcular internamente qual é o ΔT equivalente para ele fazer a integração, tá? Mas como eu não quero fazer isso agora, eu vou colocar 0. E aí ele passa a usar esse valor de ΔT que a gente colocou antes. É o que está escrito aqui, ó. Ok? Então, muito bem, isso aqui já não nos interessa. Vamos para a parte final. Aqui, ó, a gente especifica o nome do nosso arquivo de malha, tá? Por isso que eu falei para vocês usarem mesh.su2. O que mais? Aqui a gente coloca tecplot, que é um formato consagrado já de arquivos output. E tem outras opções aqui também que não nos interessam agora. Mas muito bem, o que nos interessa na aula de hoje é essa parte aqui, que fala dos parâmetros da simulação não estacionária, tá? Em particular esses dois valores aqui. Então o arquivo original que vocês vão ter acesso já vai ter esses valores aqui, e vocês já podem rodar a primeira simulação com eles, tá? Essa, na verdade, foi a simulação que eu já mandei rodar algum tempo atrás, né? E ela já terminou. Então, se eu for lá na minha pasta, você vê que vai ter um monte de arquivo aqui que já saiu de output, né? Então, eu tinha esses dois inicialmente e o arquivo de malha.su2, né? Então, tudo isso aqui foi o que ele soltou, ó. Cuidado quando vocês forem deletar isso daqui, pessoal, quando for rodar o próximo caso, para não deletar o arquivo de malha, né? E nem o arquivo CFG. Mas muito bem, o que nos interessa são esses arquivos flow underline em um número, .dat. Cada arquivo desse vai conter um campo de velocidade, um campo de pressão, tá? E a gente vai abrir eles pelo visit, que vocês já devem ter instalado também de aulas anteriores. Eu vou copiar o caminho da minha pasta, vou abrir o visit, então ele sempre abre essa janela, né? Eu vou expandir ela para o lado aqui, e a janela do menu vou deixar do lado esquerdo. Muito bem, aí eu venho aqui, ó, Open. Aqui eu vou colar o caminho da minha pasta e ele já organiza como um arquivo só essa sequência, tá? Antes de abrir, você precisa vir aqui, ó, e escolher o formato tecplot. Então você digita T e vai apertando a setinha para baixo até você achar tecplot. Então escolheu isso, ok. Então ele vai carregar. Pergunta se é serial em paralelo, vou deixar serial mesmo. Demora um pouquinho, pronto. Só que ele não plota nada, né? Aqui ele mostra que os arquivos estão ativos, né? Mas para você visualizar, você tem que vir aqui em adicionar pseudocolor, eu vou escolher o número de MAC, tá? E aí clica em Draw. Pronto. Então aqui tem o campo da nossa solução, que na condição inicial é dada como V infinito em todo mundo, tá? Ou no caso MAC igual a 0,3, né? Que foi o que eu escolhi lá no arquivo CFG. Então para que eu carreguei um monte de arquivo daqueles? Porque a gente integrou ao longo de 4.000 passos no tempo, lembra? Então, na verdade, lá no final do arquivo, eu até optei para ele não soltar um arquivo por iteração. Na verdade, acho que ele solta um arquivo a cada 5 iterações, né? Então, muito bem. Depois de ter clicado no Draw, eu vou aqui nesse Play. Tadã! Então, você vê o desenvolvimento da simulação a partir da condição inicial, né? Então, você vê que o escoamento acelera aqui, né? Na região traseira, ele forma como se fosse aquele par de bolhas, né? Contrarrotativas. Típico de um cilindro abaixo Reynolds. E aí você vê que, como elas são instáveis, começa a ter uma oscilação, né? Dá uma olhada aqui, ó, ele está mostrando o número do frame, né, ou do arquivo, ou da iteração que a gente está. O resultado que a gente espera, então, é essa emissão de vórtices, tá? Olha só que bacana. Ah, por que os vórtices estão desaparecendo aqui? Porque como a malha está muito grossa aqui na esteira, o erro numérico aumenta, né? Em particular o de difusão, cujo efeito nos vórtices é fazer com que eles se difundam, né? Então eles vão se misturando com o background aqui e desaparece. Tá ok, pessoal? Gostaram da nossa simulação aí? Bem bacana, né? Você pode escolher outras coisas aqui, ó. Então deixa eu clicar Delete o MAC. Vou escolher, sei lá, quantidade de movimento em X, né? Então produto row. Clico aqui para ele voltar para o começo, play. Ele é de certa forma parecido com o MAC, né? Mas você vê a região em que o escoamento está indo da direita para a esquerda, né? Nessa faixa azul. Você vê aqui que ele está negativo o valor da velocidade ali, né? Porque é uma recirculação. Aí vai demorar um tempinho, mas ele começa a ter emissão de vórtices também. Você pode testar, colocar pressão, pode ser interessante ver também, tá? Mas por enquanto é só, vou dar um pause aqui, deletar o plot, e aí eu venho aqui, ó, em close. É sempre bom fechar, porque senão às vezes ele trava o visit, tá? A parte da tarefa de casa referente a essa simulação é vocês mandarem um print dessa tela em qualquer momento em que estiver acontecendo já a emissão de vórtices ali, tá ok? Mas vamos para a próxima simulação. Bom, primeiro eu tenho que deletar esses arquivos .dat, né, que estão na pasta. Então deixa eu ir lá até o final. Cuidado para não deletar o arquivo SU2.
Foi. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou duplicar o tamanho do meu passo no tempo, tá? Então, ao invés de ser 5 vezes 10 a menos 5, eu vou lá para 10 vezes 10 a menos 5, que é o equivalente a 10 a menos 4, tá? E como eu quero chegar no mesmo instante final da simulação, eu vou dividir por 2 também o número de passos, né? Salvei, importante salvar, tá? E agora você vai rodar. Vamos ver o que vai acontecer? Opa, ele já parou de rodar e só liberou uma meia dúzia de arquivos .dat. Vamos abrir eles para ver o que está acontecendo? Vamos lá em Open, já está aqui na pasta, né? TechPlot, ok. Tem que colocar o adicionar. Vou colocar aqui Mac, Draw. Vamos mover um frame só. 2. Opa, o que vocês acham que está acontecendo? Simulação divergiu, né, pessoal? Ah, professor, só porque você duplicou o tamanho do ΔT? Só por causa disso. Então, sem perceber, a gente estava usando um CFL, não um von Neumann, fora do envelope de estabilidade. Entenderam aí por que os métodos explícitos são muito restritivos com relação ao passo no tempo? Se eu quisesse ter uma integração da emissão de vórtices muito longa, né, para tirar estatística, coisa desse tipo, a gente precisaria de um número total de iterações muito grande, né? E aí o que eu faço? Bom, eu poderia reduzir o passo no tempo, mas eu vou fazer outra coisa, tá? Eu vou trocar, ao invés de usar Runge-Kutta explícito, eu vou usar o Euler implícito, tá? Deixa eu copiar e colar aqui. Ah, professor, mas pode fazer isso? Pode, ué. Porém, tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Vantagem é que os métodos implícitos permitem, de fato, usar passos no tempo ΔT bem maiores, né? Que é o que a gente está tentando fazer aqui. A desvantagem é que normalmente eles são de baixa ordem, né? No caso, o Euler implícito é o mesmo que a gente viu na aula passada, ou seja, ele é de primeira ordem. E, portanto, à medida que você aumenta o passo no tempo, o erro numérico cresce bastante também, tá? Ou seja, a nossa integração ao longo do tempo começa a realmente perder a precisão, que vai atrapalhar as nossas simulações não estacionárias, né? Então, por exemplo, o período de emissão de vórtices pode mudar muito, pode ter um erro de dispersão, que vai te causar, sei lá, um vórtice a propagar mais rápido que os outros, além do próprio erro de difusão, né, que pode causar uma difusão adicional ainda dos vórtices na esteira. Enfim, mas o que eu quero mostrar para vocês é que, quando eu escolho o implícito, ele deve aceitar tranquilo esse passo um tempo aqui, sem divergir. Então, tenho que salvar o arquivo, vou lá na minha pasta, vou deletar aqui o que saiu de output, e mando o meu arquivo CFG de novo para executar. Tá vendo como agora ele está rodando direitinho? Então ele vai gerar aí, vai rodar até onde a gente pediu, que foi 2.000 iterações, né? Então tá na 200 e pouco agora, vai demorar um tempinho aí. Vamos esperar um pouco. Boa, finalmente terminou. Vamos abrir esses resultados? Vou lá no Visit, né? Tá aqui, TechPlot, ok. Pseudocolor, Mac. Desenhar. Pronto, tá aqui, ó. Vamos dar o play. Parece que até tá razoável, né? Tá parecido com o que a gente teve com a simulação do Runge-Kutta. Claro que, para visualizar no Visit, essa simulação vai estar aparentemente 2 vezes mais rápida que a outra, né? Porque a amostragem dela tem o mesmo tempo físico, porém apenas 2.000 frames, né? Mas enfim, será que a emissão de vórtice estava semelhante à outra mesmo? Se a gente fosse verificar quantitativamente, possivelmente a gente já perceberia uma diferença, tá? Com essa daqui estando menos precisa. Vamos colocar um plot de pressão aqui. Vou deletar, adicionar. Tá aqui. Olha só. Então você vê, né? Umas regiões de baixa pressão, que são os núcleos dos vórtices, né? Sendo emitido. Com emissão alternada, né? Então, para mostrar que vocês fizeram essa simulação, vou pedir para vocês um print dessa visualização aqui no PDF com as respostas da semana, tá ok? Vamos para a nossa última simulação? Deixa eu fechar aqui. Deletar, close. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Será que se eu aumentar o passo no tempo de 10 vezes agora, né? Já tinha aumentado de um fator de 2, agora estou aumentando um fator de 10. No caso, para chegar no mesmo tempo final, eu tenho que reduzir o número de passos de 10 também, né? Salvar. Será que esse aumento no passo no tempo se torna instável? Vamos fazer o teste? Às vezes sim, às vezes não, tá, pessoal? Porque o limite de um método implícito também não é infinito, né? Principalmente se tratando de problemas não lineares, como é o caso das equações de Euler. Então já salvei o arquivo lá, vou mandar rodar. Ele vai terminar bem mais rápido agora, porque eu só pedi 200 iterações. Então, pelo jeito, está rodando, né, pessoal? Senão ele já teria divergido. Tá, mas vamos ver a qualidade do resultado. Lembrando que se você fizer o produto aqui, desses dois, você vai ver que o instante físico final deveria ser o mesmo das simulações anteriores, né? Eu acho que era 0.2, né? Mas vamos dar uma olhada. TechPlot, ok. Plotar o número de Mac. Olha só. Estão vendo como está diferente?
Então ele está dizendo que, para o mesmo tempo físico final das outras simulações, ainda nem começou a ter a emissão de vórtices, ainda está na fase das instabilidades da esteira, né? Por que isso está acontecendo, pessoal? Então, a minha visão é a seguinte: como agora a gente aumentou muito o valor do ΔT e o Euler implícito é de primeira ordem de precisão, o erro de integração temporal cresceu muito também, tá? Em particular, um erro difusivo, gerando um efeito que é de viscosidade aumentada, tá? Ou seja, é como se a gente estivesse simulando um Reynolds efetivamente menor, cuja física é diferente daquela que a gente estava vendo. Tipicamente, um escoamento de corpos rombudos a Reynolds menor faz com que aquelas bolhas de recirculação fiquem mais estáveis, né? Por isso que, para o mesmo tempo físico, nesse caso a gente ainda não chegou na emissão própria de vórtices, né? Sacaram aí, pessoal, essa questão do implícito, explícito, efeito do erro numérico da integração temporal, né? Além do erro que já tem da discretização espacial, né? Que aí vai depender não do tamanho do ΔT, mas do tamanho da malha. Então, muito bem, pessoal. Para mostrar que vocês fizeram essa simulação, dá um print dessa figura e inclui no PDF. Então, para a aula de hoje é só. Como sempre, eu vou deixar uma descrição da tarefa de casa desse vídeo na descrição abaixo, tá ok? Tchau!